Bom, pessoal, bom dia. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos a mais uma palestra aqui no Cresce. Gostaria de chamar o diretor Mauro e o supervisor Bruno Salgueiro, da Demiscom. Vem tirar uma foto aqui, por favor. Tá lá embaixo ainda? Então tá, enquanto isso, dia 19, que é quinta-feira, teremos um encontro aqui com o lançamento da Record. Sabe o nome do lançamento? Tá ali pra cá. Marbella, né? Mesmo horário, 9 horas. E teremos também uma palestra em Arapiraca, ainda em comemoração, que a gente fizemos aqui com as mulheres aqui, né, do mês da mulher. E vamos fazer amanhã, dia 19, em Arapiraca. No dia 24, tem um mini curso Mercado Imobiliário pós-reforma tributária. Com corretor pode proteger o cliente e simplificar negócios com estruturação em PJ e holding patrimonial. Com Bruno Cavalcante, contador e escritor. É porque eu estou falando longe. No dia 26, a LN Urbanismo vai fazer aqui a apresentação do Cânio Residência Piranhas, condomínio de lotes. E no dia 31, duas palestras. Ô, Bruno, dia 31, porque você botou 31/6, mas é dia 31/3, né? Duas palestras. Plataforma de classificado de imóveis do Estado de Alagoas e a apresentação da plataforma do parceiro. Thales, quer dar uma palavrinha, Thales? Você é o dono do dinheiro aí, fala aí. Bom dia, gente. Obrigado pela presença de vocês aí, que é quem fortalece a gente, essa presença de vocês aí. É muito importante pra gente isso. Porque, inclusive, não só a presença aqui, mas às vezes a presença na própria rede social da gente, porque de uma forma geral, as dicas, as dores de vocês, a gente procura sempre trazer um palestrante, sempre procura trazer alguém que possa efetivamente sarar ou ajudar com aquilo que vocês têm mais necessidade. Então é muito importante essa troca de informação, porque essa demanda não é só a vontade minha, do Edilson, do presidente, é demanda de mercado. Então a gente procura trazer para cá palestras que de uma forma geral satisfaçam ao mercado, ao que é que o mercado precisa. E claro, a gente sempre traz também algumas novidades. Hoje a gente vai ter o prazer de ouvir sobre consórcio, mas ouvir de uma forma diferente. Às vezes as pessoas vêm para cá falar só consórcio, 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 consórcio é bom, consórcio é isso, consórcio é aquilo, mas às vezes não orienta a gente como e quando usar. E esse tema de hoje vai fortalecer muito a gente, porque às vezes as pessoas ouvem falar no consórcio, mas não tem às vezes uma profundidade. E essa dupla que está aqui são pessoas conhecedoras, profundo conhecedor do mercado de consórcio voltado especificamente para o mercado da gente, mercado imobiliário, e são novas formas de aquisição. E é um momento importante, é um momento bom para que vocês, com a expertise que vocês já têm com o mercado imobiliário, façam perguntas, porque a grande vantagem de uma palestra dessa, de uma oportunidade dessa, é que tenha dinamismo, é que haja efetivamente solução de algumas dúvidas que a gente tenha. Não é sair daqui com vontade de perguntar. A pergunta mais besta que a gente faz é aquela que a gente não faz, aquela que fica guardada, que a gente tem receio de ser uma besteira. Então perguntem o máximo possível, para que a gente possa ter uma palestra produtiva para o mercado e para vocês, tá bom? Muito obrigado pela presença, e a palavra é o Edilson. Não, sucesso para vocês, viu? Bom, pessoal, obrigado aí, viu? Bom dia, pessoal, tudo bem? Pessoal, eu queria começar o dia hoje fazendo uma pergunta para vocês. De cada 10 clientes que vocês apertam a mão, o cara fala, gostei do imóvel, tá fechado.
manda a documentação para o banco, quantos que batem na trave e não tem a liberação do crédito? Eu tenho dados que diz que 60% dos contratos que vão para o banco batem na trave. Concorda comigo? Seja por score baixo, por falta de entrada, por a pessoa ser autônoma e não consegue comprovar renda, ou às vezes por estar com um comprometimento de renda todo comprometido, né? Pessoal, me apresentar agora, eu sou Mauro Barater, sou licenciado da Demicon, Maceió e Sergipe. Estou na empresa desde 2017, são quase aí 10 anos de empresa. Participei da expansão da Demicon, que é a matriz em Curitiba, para o interior do Paraná, minha cidade natal, Cascavel. Ajudei na expansão da marca. Minha primeira unidade foi Toledo, que é uma cidade ao lado de Cascavel. E de lá eu já atingi números que me credenciaram para expansão no Nordeste. E hoje Maceió e Aracaju fazem parte do meu portfólio. Tá? Alguns números da minha gestão são mais de 434 milhões de créditos comercializados, pessoal. Sendo que 370 milhões são aqui em Maceió. O que eu quero mostrar isso para vocês, pessoal? É um dinheiro que está sendo injetado aos poucos no mercado de Maceió, de toda Alagoas. Concorda comigo que a crescente procura por imóveis através de consórcios está crescendo? Como é que está a carteira de vocês? Vocês têm percebido essa crescente entrega de uma carta de crédito para adquirir o consórcio? Então, pessoal, cada vez mais o nosso produto está em expansão. Está no auge e a gente vive isso, e eu vivi muito isso dentro da Demicon, porque ela cresceu demais nos últimos anos. Eu vou mostrar alguns números para vocês. Desses 370 milhões, pessoal, 100 milhões foi comercializado para o nosso supervisor aqui, Bruno Salgueiros, aqui em Maceió. Podemos passar, sem problema nenhum. Então você veja, pois mas se 100 milhões foi dele, você vendeu 434 milhões. Poxa, você não vendeu nada lá no Sul? Brunão, se apresenta aí um pouquinho. Fala pessoal, bom dia, tudo bom? Nós vamos dividir aqui a apresentação em duas partes. O Mauro vai ficar com a parte mais institucional da empresa e eu irei falar da parte mais técnica. Para alguns mais chatas, mas eu costumo dizer que quem gosta de números vai gostar do que eu vou apresentar. Então eu estou na empresa há quase 3 anos, tenho alguma experiência comercial, atualmente sou gestor de negócio. Se Deus permitir, futuro sócio do Mauro na segunda unidade que a gente vai ter aqui em Maceió. Desses números, pessoal, todos estão trabalhados dentro da região de Alagoas. Assim como o Mauro disse, o nosso projeto é justamente estar fortalecendo o crédito dentro do mercado. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar, tá bom? É legal o Bruno ter falado disso, porque a Demicon, diferente do que muita gente acha, ela não é uma franquia, tá, pessoal? A Demicon é uma empresa que ela cresce de dentro para fora. Na parte comercial dela, não tem ninguém que não entrou como vendedor. Hoje, nossos maiores diretores comerciais eram vendedores. Eu era um vendedor, Brunão era um vendedor, virou supervisor. Eu virei supervisor, eu virei gestor de unidade. Abri minha unidade com quem eu entrei. É assim que a Demicon cresce. Passos mais curtos, mas mais sólidos. Então, isso esse plano de carreira da Demicon é fantástico. Até coloquei ali na minha apresentação, que eu esqueci de citar. Em Cascavel eu atuei com um menino de 24 anos que tinha acabado de abrir a loja lá em Cascavel. E eu cheguei a fazer parceria com ele e ajudei ele na expansão da loja. Esse menino hoje é diretor regional de Minas Gerais e Espírito Santo, com 30 anos de idade. Então a gente tem um plano de carreira muito sólido dentro da empresa, tá? Aí o pessoal me pergunta, mas você me deu 434 milhões, sendo 370 aqui, 100 do Bruno, você não vendeu nada lá no Sul? Pessoal, a 2017, quem vendia 1 milhão no mês era muita coisa. Era um número extraordinário, né? A empresa estava com números
tiveram um potencial muito grande depois do quê? 2019, com a chegada do grupo do Roberto Justus, onde a empresa fez uma fusão com o grupo do Roberto Justus, através de 2 fundos de investimento que ele possui, que é a Tricorp e a 23S Capital. Mas quem são esses grupos? Nada mais e nada menos que os donos da Visa, da Mastercard, todas essas outras grandes empresas aí, que aportaram muito dinheiro na empresa. Até então, porque nós temos um relacionamento muito grande com o mercado imobiliário, que a nossa empresa que criou o consórcio de imóvel, lá em 1991, um grupo de empresários e construtores que eram associados à ADEME de Curitiba, né, todos conhecem a ADEME aqui de Maceió, né? A ADEME de Curitiba, um grupo de construtores se reuniram pela falta de crédito, muitos imóveis em estoque, e foram pensar alguma forma de resolver isso, e criaram então o primeiro consórcio de imóvel do Brasil. Chamou-se ADEMILAR, por eles ter vindo da ADEME e por ser só de imóvel, chamou ADEMILAR. E assim foi até 2019, quando a gente fez a fusão com esse grande grupo do Roberto Justus, que já tinha um consórcio dentro do seu grupo que chamava Conseg. Mas quem que é Conseg? A Conseg faz o consórcio da New Holland, da Iveco, de outros pesados e grandes marcas mais de veículos. ADEMILAR, com Conseg, o nome é Ademicon, tem apenas 6 anos de vida, pessoal. Então é um nome muito novo. E chegou no Nordeste há 4 anos atrás, 5 anos atrás. Há 4 anos chegou aqui em Alagoas por meu intermédio, tá? Mas o que trouxe diferencial esse grupo do Roberto Justus na empresa? Pessoal, vocês notarem ali, ó, 2020, nós vendemos 5,6 bilhões no ano, 21, 8,3, 22, 12,3, 24, 27 bilhões, 25, 40 bilhões, 26 a projeção é 60, mais de 60 bilhões, tá? 2020, 5 bilhões no ano. Fevereiro, carnaval, todo o feriado que teve, a empresa bateu o recorde mensal de vendas. Vendemos em um mês 6 bilhões em crédito de consórcio. Pessoal, o produto está chegando, tá? Mais uma forma de vender imóvel que vocês têm para aprender. Tá? Quem quiser perguntar, pode ir perguntando, eu vou passando aqui, tá? Esse grupo é dono de várias marcas no mercado, aí, da New Holland, do consórcio de Iveco, do consórcio Suzuki, Mitsubishi, Rodoforte, entre outros. Fiz um X dos que não estão mais, que acabando não atualizando. Tem o Popcon, vocês já ouviram falar do consórcio do Ratinho, é o consórcio que a Ademicon faz a gestão. Tudo bom, Vanessa? Aí, com dinheiro em caixa, com fundos de investimento que aportaram dinheiro na empresa, nós começamos a expandir. Nossa empresa, então, com 35 anos de idade, são mais de 76 bilhões comercializados, mais de 292 unidades por todo o Brasil. Patrocinadora do Big Brother Brasil, já tem 3 ou 4 anos, se eu não me engano, né? Acabamos de anunciar o patrocínio com o Flamengo, vamos estampar a camisa do Flamengo, já estamos na do São Paulo. Você é flamenguista, né? Aqui 80% é flamenguista, eu nunca vi tanto flamenguista como eu vi no Nordeste, viu? Mas aí eu nem coloquei o meu, coitadinho, o Atlético Paranaense, que é meu time, o Coritiba, o Palmeiras Feminino, enfim, estamos entrando nesse mercado. E isso são os times que já patrocinam, né? Mas o Flamengo, para nós, vai ser a maior conquista aí. O São Paulo, a gente começou a patrocinar ano passado, né? Estamos muito no esporte, nos jogos de tênis, vocês vão ver nossos patrocínios, no Rio Open, o US Open, no Roland Garros, propaganda, surf, automobilismo, acabamos de fechar também com a Stock Car, que é um dos maiores, né? Então, é uma empresa que está investindo, está vindo muito forte. E uma coisa que eu quero deixar claro para vocês aqui, pessoal. Nós não somos corretores. Nós não somos concorrentes de vocês. O que a gente vai trazer aqui hoje, explicar para vocês, mais detalhadamente com o Brunão, é que eu não estou aqui para tirar a tua venda à vista, para tirar a tua venda que você mandou para o banco, para tirar a tua venda que de qualquer jeito já está feita. Não. A gente está aqui para atender uma parte dos clientes de vocês que o dinheiro está ficando na mesa. Vocês estão deixando de lucrar com esse cliente e até com antigos clientes de vocês, que vocês já se passou,
e vocês podem novamente revisitar esse cliente para quê? Para aumentar a renda de vocês. Tá? Então, nosso papel é fornecer solução financeira para que você venda o imóvel e receba a sua comissão. Problemas comuns que a gente consegue ajudar vocês. Cliente aprovado no imóvel, mas reprovado no banco. Cliente não tem entrada, ou tem uma renda informal. O cliente acaba desistindo porque foi negado no banco. Está com a renda comprometida ou está endividado. Está com o comprometimento de renda todo comprometido. E quanto disso vocês perdem por ano de venda por esses motivos aí? Se nós estamos falando que 60% dos contratos batem na trave, já fizeram essa conta, pessoal? Quanto que vocês perdem por ano por esses contratos que acabam não sendo realizados? O problema do mercado é que, já falamos aqui, 60% dos contratos não são aprovados pelo banco. A situação econômica que a gente se encontra, pela dificuldade de liberação de crédito. Falou-se em financiamento de 80%, mas eu escuto muita gente que os bancos não estão liberando a entrada só com 20%, é verdade? Ah, não é no... Está dando uma média de quanto do valor do imóvel? Então está tendo 40% de entrada. Mas não é a propaganda que eles fazem, né? Porque agora a propaganda que o governo faz é que... Solução. Quando a gente aplica estratégias financeiras, o consórcio pode ser uma dessas soluções para atingir esse público que está deixando dinheiro na mesa. Tá? E uma ferramenta que muita gente já ouviu falar, mas não conhece a fundo, que é o nosso foco principal aqui hoje, é a carta de crédito de consórcio já contemplada. Alguém já conhece esse produto? Tem 2 cotas da Demicon? Oh, coisa boa. Então nós temos... O que é uma cota de consórcio, de contemplada? É o cliente que entrou no consórcio, pagou, sei lá, 1 ano, foi contemplado e não usou o crédito. O que a Demicon faz a hora que o cliente contempla? Ela oferece ela manda uma proposta para esse cliente para comprar a carta de crédito dele. E esse percentual de proposta que é feito não é em cima do que ele pagou de parcela. É em cima do valor do crédito atualizado, que hoje está girando na casa de 30% a 40%. O Brunão vai detalhar mais à frente, mas... Os números estão comigo, vocês vão parar e assim, eu quero deixar aqui aberto para vocês. Nós vamos para uma apresentação, para um bate-papo. Isso. Para deixar vocês à vontade para tirar todo qualquer dúvida com relação à carta contemplada e o consórcio. Isso, amém. Amém, amém. A gente entende que o nosso produto não é nada simples, ele é muito técnico e como o presidente falou, não existe pergunta boa, pessoal. Qualquer pergunta é uma pergunta que faz sentido, tá? Carta contemplada é uma carta de consórcio que já foi contemplada, que o cliente não usou, a Demicon recompra e coloca no mercado de volta. Essa carta, ela é cobrado um ágio para você adquirir ela. Então você paga um ágio para pegar uma carta de crédito e comprar seu imóvel, seu veículo. Enfim, hoje a Demicon tem consórcio, pessoal, até para fazer transplante capilar, para comprar boi.
Eu tô pagando a minha lá já também. Pra mulherada fazer aquelas lipo HD, entra uma mulher de um lado, sai outra do outro lado. Implante. Isso aí nós vamos deixar pro Brunão detalhar, né? Mas vamos falar tudo isso daí. E banco versus consórcio, você deve saber como é que está. Você já conhece um pouco das taxas do banco, dos bancos, com certeza, mas na taxa do consórcio, vocês estão ligados nesse mercado? 14, 15%? Durante o período todo, até 24,2%. Depende da linha do consórcio que tem. Mas se você pegar o nosso mais caro, que é o imobiliário, que é 24,2%, em 220 meses, dá uma taxa de 1,3% ao ano. Né? Hoje nós temos essa taxa ao mês nos financiamentos. Né? Então a diferença é muito grande. Novas oportunidades. Sei que muita gente conhece, já ouviu falar de consórcio aqui, o básico do consórcio que a maioria traz, mas eu quero trazer novidades para vocês, que eu tenho certeza que se vocês não foram atendidos por alguém da Demicon, vocês não conhecem. Que seriam o quê? A busca por clientes investidores. Foco no cliente investidor. Porque a gente pode fazer um upgrade de patrimônio. A gente pode construir renda passiva através de aluguéis. Pessoal, tudo isso movimenta o mercado de vocês. O cara tem lá um imóvel parado, onde ele tem a rentabilidade anual do imóvel e o aluguel no máximo, né? A gente consegue usar uma terceira fonte de renda desse imóvel que ele tem, que é o quê? A garantia desse imóvel. Que é um imóvel que está lá parado, que vale às vezes 2, 3, 5 milhões, está parado. A gente pode fazer o quê? Levantar dinheiro a 1,3% ao ano para ele multiplicar a carteira imobiliária dele, né? Então a gente tem essas possibilidades também. Construção em área de marinha. Muitos clientes com isso, hein? Nós liberamos crédito para construção em área de marinha. Compramos imóveis em área de marinha sem problema nenhum. Pouquíssimas instituições bancárias liberam crédito, se eu não me engano, somente o Bradesco, né? Mais banco privado. Eu tenho uma pergunta, por exemplo, o cliente está comprando um imóvel em torno de 600 mil reais. Esse imóvel ele já existe, a casa já está pronta, já estão morando, só que só tem a escritura da propriedade do terreno. Há possibilidade de fazer essa aquisição através de carta de consórcio? Mas pelo valor do terreno, do que está verbado. Sim, mas pelo valor do terreno há essa possibilidade. Mas ele perde toda a construção que tem em cima, né? Não, mas ele perde se caso ele não pague. Isso. Mas o valor correspondente ao valor do terreno, a liberação pode existir. Pode. Não, tudo bem. Ok. Uma casa de 400, por exemplo, se o terreno for 100 mil, tudo bem. Ok, obrigado. Alguém aí já está lidando com imóveis de leilão, pessoal? Eu falo isso que lá no sul e sudeste está uma febre, está muita gente mexendo com isso e está chegando aqui também. Nós somos o único consórcio que paga o arremate do leilão. Ah, não, mas o cara do leilão falou que não aceita consórcio. A gente paga o arremate do leilão, pessoal. Somos a única administradora que você leva o teu, como é que chama o arremate, lá o documento de arremate, você leva para nós, a gente paga em 24 horas. Tá? Somos a única administradora de consórcio que faz isso. Olha o leque de oportunidade que abre para vocês, pessoal. O cara, em vez de comprar com o mesmo valor, ele pode comprar 4, 5. Compra de imóvel na planta. O que está sendo adquirido, primeiramente não, ele vai ter que me dar uma garantia extra. Aí depois ele pode passar para essa garantia atual. Tá? Isso aí dá para a gente detalhar mais.
Em frente ao antigo Hotel Ouro Branco, que chama de Arã hoje. Sim, a gente pode dar um imóvel de garantia para fazer praticamente qualquer coisa. Você pode dar um imóvel de garantia aqui para comprar um imóvel lá no sul, na planta. Para comprar um imóvel fora do Brasil. A gente pode dar um imóvel de garantia aqui, a gente libera o crédito e você compra um imóvel lá nos Estados Unidos, por exemplo. Quantos clientes de vocês têm que investem nos Estados Unidos? Que está na moda agora você comprar imóvel em dólar em Orlando. Alguém tem cliente assim? Nós temos crédito para isso. Ah, mas ele já tem dinheiro, então vamos potenciar o dinheiro dele, pessoal. Se ele tem 1 milhão, a gente faz virar 4. Tá? E a alavancagem financeira. A alavancagem financeira, uma das formas de alavancar financeiramente é o que eu falei. Você tem um imóvel para lá de 5 milhões que só te rende o aluguel e o rendimento anual, a valorização dele anual. Você pode usar a garantia dele colocando dinheiro barato e multiplicar seu patrimônio assim. Pode. Ele precisa estar liberado. O próprio imóvel que está morando, por exemplo, você está morando em cima do imóvel de 10 milhões. Meu amigo, está com 10 milhões parado. Vamos colocar dinheiro. Aí a gente pode quitar ela e o que sobrar a gente levanta em crédito. Tá? Só pode ficar uma alienação por imóvel. Mas a gente pode, por exemplo, você tem um imóvel comprado pela Demicon há 10 anos atrás, já pagou metade. A gente pode levantar mais dinheiro nessa outra parte paga com outra carta da Demicon. Então a gente consegue fazer escalonamento. Vou deixar para o Brunão falar. Mas eu posso fazer 10 cartas e levantar as 10 cartas num imóvel só, desde que ele tenha garantia para isso. Contemplei uma agora, levanto. Contemplei uma daqui a um ano, levanto no mesmo imóvel. E assim sucessivamente. O que interessa para o consórcio é a garantia. Aí que tá, o dinheiro não é do consórcio, o dinheiro é dos consorciados, dos investidores de consórcio, Por isso que é tão barato, A Demicon só cobra uma taxa de administração para gerar para gerenciar esse dinheiro. Foi não, graças a Deus. Vai. Acabou? Ou acabou? Aí. Então acho que acabou. Tá certo. Isso. Então, pessoal, eu vim falar mais da parte institucional, falar um pouquinho mais por cima da parte do consórcio e abrir para perguntas nessa primeira parte, para depois a gente entrar na parte detalhada de cálculo, de número, parte mais massiva, assim. Então, se quiserem abrir para pergunta agora, pode ser também. Vanessa, tem alguma coisa para perguntar? E essa mocinha linda, tudo bom? Tá quietinha hoje? Se não é quietinha não, que eu te conheço. Então, pessoal, quero agradecer e passar a palavra aqui para o Brunão, que vai detalhar mais a parte dos números com vocês, e vou ficar aqui acompanhando também para tirar dúvida de todo mundo aí, e a gente fica à disposição. Bom. Pessoal, na verdade, Mauro, eu vou ficar nesse canto, porque eu quero que vocês observem, como vai ter muito número não, mas vai ter informações que acho que é interessante vocês terem atenção, não vou ficar no centro, que acho que o interessante é falar exatamente isso. O primeiro ponto que eu quero contextualizar aqui é que nós vamos trazer, na verdade, não o consórcio, como vocês conhecem normalmente. A gente está trazendo crédito para vocês fecharem negócio. Nós queremos que vocês entendam que no mercado existe uma forma que, caso o banco negue, vocês conseguem crédito para estar efetivando e atendendo o seu cliente, perfeito? Antes disso, pessoal, contar um pouquinho da minha história. Meu nome é Bruno Salgueiro, tenho 43 anos, sou cristão, sou casado com a Júlia, pai de 2 filhos, um casal. Sou formado em Direito, tenho um MBA em Gestão Empresarial e a minha profissão, ela sempre foi vendas. Eu amo vender, eu adoro trabalhar com vendas. Então, eu trabalhei na Claro, no Banco Itaú, no Banco Safra. Nesses 2 bancos, trabalhei exatamente com crédito para liberação de veículos
Vim para Alagoas, trabalhei como gestor, como supervisor na Dapal, distribuidor de alimentos e bebidas. Fui para Bacardi, voltei para uma multinacional. Depois fui gerente comercial da Cunha, distribuidor em Palmeira dos Índios. Tive um estabelecimento comercial lá na Praia do Francês, o À Toa, e atualmente sou gestor, como eu disse, futuro sócio, se eu permitir, da loja de Maceió. Perfeito? Pessoal, segundo Ambima, 30% dos brasileiros querem comprar imóvel. A gente estava conversando com o presidente e o termômetro de imóvel e veículo eles são muito grandes. Observe que ele está aqui em 30%, manter aplicado e comprar carro. Mas hoje o brasileiro quer imóvel. Então, como eu disse para vocês, a ideia aqui é mostrar situações de crédito para vocês fecharem a venda de imóvel. E a gente entende que o financiamento, o consórcio, pergunto para todos aqui, quando vocês estão em negociação, quando o cliente fala assim, perfeito, está fechado, vou fazer um Pix. É o melhor cenário, né, pessoal? É o melhor cenário. Quando ele fala que vai para um financiamento, já está aprovado ou não está aprovado, vocês já sabem que precisam desenrolar este processo. E aí eu quero apresentar não o consórcio originário, e sim o crédito liberado para vocês, para ter uma opção de fechamento imediato, porque a carta contemplada já passou pelo processo de contemplação. Alguém já contemplou esse crédito e colocou disponível no mercado para acessar. E aí vem a pergunta que você fez, qual é o valor, o percentual? Vou explicar aqui, tá bom? Então, pessoal, só de forma rápida, sabemos que hoje que a taxa Selic está em 15%. E ela é balizador para a gente ter quanto que está a taxa mensal, e eu vou trazer um slide sobre isso. O Mauro já contextualizou que a nossa taxa total de administração é de 24,2%. Se eu dividir por 12 meses, que eu dividir pelo período de pagamento, eu estou falando de uma taxa de 1,31 ao ano. Perfeito? Aqui, consórcio originário ao ano, mas é o consórcio originário, não é a taxa, não é a carta contemplada. Por que eu estou trazendo isso, pessoal? Essa balança aqui ela não é à toa. O dinheiro, ele é uma balança. Quanto mais rápido você quer ter ele na mão, mais caro você paga por ele. Sempre foi assim e sempre será assim, até onde eu conheço. Então, você precisa de um dinheiro imediatamente e você vai acabar pagando mais caro por ele. Esta é a regra. Se você for fazer uma viagem, por exemplo, você vai comprar agora, você vai comprar planejado, você vai pagar custos diferentes. Então, o dinheiro também funciona dessa forma. Falando nisso, me corrigem aqui. Qual é o que é da maior para menor? É o saque ou o price? É o saque, né? O price, É o price, correto? É o saque, que é o maior para o menor, em linear é o price, confere? Maravilha. Essas fontes são atuais, tá, pessoal? Eu estou falando de 11.19, 1.60, 1.7, 1.7, médio 13.66 ao ano, mais TR. Perfeito? Consórcio originário, eu estou falando de média de 24%, mais INCC. Perfeito? Então eu tenho também correção aqui. Por que eu estou trazendo esse número e por que eu quero explicar isso para vocês? Porque, como eu disse no slide anterior, é uma balança. Se eu quero imediatamente, eu estou sujeito a estar pagando uma taxa de financiamento. E quando eu falo de carta contemplada, adianto aos senhores, está próximo a isso. Está próximo a isso. Qual é a diferença? E por que eu falei sobre price e saque? Porque no saque, a parcela geralmente é maior, precisa ter uma maior comprovação de renda e, consequente, uma dificuldade, às vezes, para conseguir essa pessoa pagar. Vocês vão ver que na carta contemplada, isso muda um pouco a figura. E o que acontece, pessoal? Só para vocês entenderem. O Mauro falou aqui e muita gente não levantou a mão. O mercado de carta contemplada, ele sempre existiu. Ele sempre foi fomentado. Só que, tanto para quem vende, quanto para quem compra, havia uma insegurança. Porque, imagina, Bruno, eu fiz uma carta, contemplei e vou vender para o Mauro. Só que o Mauro vai falar, meu Deus, será que essa carta realmente está contemplada? Será que o acesso vai ter? Eu vou ter que pagar um ágio para ele? Como que fica isso? A Ademicon entendeu isso e ela criou uma ferramenta de uma forma
para que dá segurança para quem compra e para quem vende. Por isso está aqui, ó, compra, venda, leilão, transferência de saldo devedor. E é isso que eu quero explicar para vocês, para que vocês tenham segurança no processo. Como funciona isso hoje? Os consultores da Demicon têm acesso a uma ferramenta. E aqui tem um nome chamado Contemplay. Contemplay é o uso exclusivo do consultor da Demicon, onde os corretores, vocês, vão poder sinalizar o valor de crédito que vocês precisam. E vai falar com o Bruno ou com o Mauro e falar assim, eu preciso de X mil reais. Você tem esse crédito disponível para mim ofertar para o meu cliente? E vocês vão entender como funciona. Então, esta é uma ferramenta que a gente tem acesso online o tempo inteiro. Como funciona? Então, o consultor compra, vende e leiloa. Lembra que o Mauro falou aqui sobre alavancagem financeira? É exatamente o que eu vou explicar para vocês. Por que que ela vende, que ela compra isso? E aí vem a resposta de quanto está esse crédito. Olha que interessante, pessoal. Estão conseguindo ver? Eu tentei trazer aqui, mas eu vou tentar falar para vocês aqui. Ficou difícil agora, né? Mas olha só. Vamos lá. Eu vou conseguir explicar para vocês. Olha só como que é. Tá vendo aqui a alavancagem financeira, pessoal? Carta contemplada? Isso aqui é o quê? Um crédito. E aqui eu vou colocar o valor que eu quiser. Eu vou colocar o valor que eu quiser. E eu sei que uma parcela integral de uma carta de 100 mil reais, ela é 564 reais. Legal? Uma parcela integral de uma carta de 100 mil reais. A parcela reduzida, ela é de 327,27. Qual é aqui a ideia que a Demicon sacou, entendeu, e o mercado está correspondendo de forma muito rápida e assertiva? Ele faz uma carta para a própria Demicon comprar dela com uma margem de 30% a 40%. Ou seja, é um mecanismo que pessoas fazem consórcio para não comprar um imóvel de 100 mil, contemplar, botar dinheiro no bolso, tira do seu nome e a Demicon fala, opa, tenho cartas na mão para vender para o mercado. Então, vamos lá. Perfeito. Vamos fazer cálculo junto agora? Eu sabia que é isso. Perfeito, é isso mesmo. Perfeito. Lembre-se, é números. Mas então vamos fazer um número comigo aqui. Consórcio você pode entrar pagando a parcela normal. O que é a parcela normal? É o teu crédito mais a taxa de administração dividida pelo prazo. Essa é a tua parcela normal. Só que a Demicon entende que tem muita gente que quer sair do aluguel e não consegue levar duas parcelas juntas. Né? Ela criou uma parcela reduzida até o cliente ser sorteado ou tirar por lance. Daí sim, depois a parcela sobe para 100%, porque daí ele não vai ter mais aluguel para pagar. Então tem essa opção, o cliente escolher na hora de entrar no consórcio, de pagar uma parcela reduzida. Val, vamos fazer o cálculo agora junto. Vamos fazer Isso, junto aqui? Todo mundo paga igual. Se vamos você fazer paga junto menos aqui? no começo, você vai pagar mais depois. Tá? Perfeito, mas no carro tem uma diferenciação que ela é 24 meses, são alguns contextos. Ela pode ser feita alavancagem financeira sim, mas no imóvel ela tem uma vantagem que é justamente o valor do crédito. Val, olha só. 100 mil reais, pessoal. 100 mil reais, a taxa de administração que o Mauro falou é de 24,2%. Muito simples. Em uma carta de 100 mil, eu devo 124.200. Perfeito? Maravilha. Todo mundo na mesma página? Show de bola. O INCC ele vai ser calculado e eu vou explicar agora. Perfeito? Entenda que aqui, em 12 meses, respondendo a sua pergunta, o INCC na Demicon ele corrige apenas uma vez ao ano. Todo mês de janeiro. Se for o período inteiro, ele corrige na proporção do período inteiro. Se for de 6 meses, ele vai na proporcionalidade. Eu considerei o INCC aqui de 6%. O ano passado, ele fechou em 6,24%. Perfeito? Então, entenda o seguinte. O cliente fez uma carta.
E ele foi pagando até aqui, ó, 12ª parcela. Só para vocês entenderem, tá? E a gente vai explicar isso aqui. E faz sentido vocês entenderem isso para vocês entenderem por que a carta é contemplada e por que é o mercado, tá bom? Eu paguei 12 parcelas de 337,27,30 no total de 4.047,17. Vou arredondar para R$4.000 para ficar fácil nosso cálculo. E respondo a sua pergunta. Uma carta de R$100.000. Eu paguei durante um ano R$4.000. Fui contemplado. Meu saldo devedor nessa carta é de 120 mil, porque 4 mil eu já paguei. Eu tenho um crédito liberado de 100 mil. Todo mundo até aí? Maravilha. Se eu fosse fazer agora, eu quisesse comprar um terreno de 100 mil, eu ia pegar os 120 mil e iria dividir por 200 e quantos meses? 208, porque o consórcio é 220. E aí sim, acharia a parcela integral. Que ela ia ser corrigida para mais ou menos 570 e algum pouquinho. Perfeito? E aí a cada ano corrigiria o INCC. Perfeito? Essa pessoa foi contemplada com o 12º mês, como eu acabei de informar. Ela pagou quanto? 4.047. E aí a Demicon fala assim, ô Mauro, você pagou 4.047, eu te dou 30 mil reais para você tirar do seu nome, vir para minha empresa e eu ir para o mercado para vender por quanto? Por 45, por 42, por 48. Ou seja, ela dá 30% para o cliente fazer a alavancagem, tira do nome dela e ela vai para o mercado e fala assim, olha, o Mauro ficou comigo aqui 12 meses, eu sou detentor dessa carta agora, eu tenho uma carta aqui de 100 mil reais com 208 parcelas de quanto? 580 e poucos reais. Faz para mim aí, calculadora fácil, para a gente falar em número preciso. 124.200 menos 4.047,30. 4.047,30 é o que ele pagou em 12 parcelas do consórcio. Sobra um saldo devedor de 120.152, dividido por 208 prazo, que resta 577,66 a parcela dele até o final. E aí ela chega assim, olha, estou com uma carta de 100 mil, me dá 42 mil, me dá 40 mil, me dá 45 mil, essa pessoa vai assumir agora 208 parcelas de 570 e pouquinho. Perfeito? Vamos mudar aqui o cenário? Chegaremos... Ela pagou a parcela reduzida para fazer isso. Perfeito. 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 De 30% a 40% sobre o seu crédito. Sobre o 100. Isso. Por 40. Não. Aí é só o ágil. A média, pessoal, olha só. Lembra, vou voltar a balança, hein, pessoal? Vou voltar a balança. Isso aqui é o quê? Concorda comigo que isso aqui é crédito imediato? Crédito imediato na balança ela é o quê? Perfeito. Eu não vim falar sobre o consórcio originário, eu vim falar sobre crédito para vocês fecharem negócio, pessoal. É isso aqui que nós estamos aqui para explicar isso para vocês. Então, para vocês entenderem isso, eu preciso explicar isso para você. Quer ver um exemplo aqui? Eu falei de 12 parcelas, tá bom? Vou para a 36ª, só para vocês entenderem. Este racional que eu vou explicar agora na 36ª parcela, até 60 meses, até 5 anos, dá um ROI. O que é ROI? Retorno sobre o valor investido. E aí que funciona o jogo. 36 meses, vocês não vão conseguir enxergar, mas eu vou falar para vocês. O crédito foi corrigido, porque tem 6% aqui, perfeito? Ele era 100 mil, no terceiro ano ele está em 112.360. Legal? A parcela que era 337, ela foi para 378. O valor que foi pago foi 12.884,50. O valor corrigido foi 12.360. Observem, vocês praticamente igualaram o valor que foi pago com o valor de reajuste do INCC. Antes da contemplação, quanto maior o INCC, melhor para vocês, para esta modalidade. Agora, o que acontece?
pagaram 12.844, essa pessoa. Essa pessoa foi o Mauro. A Demicon paga 30% em cima de 112.360. Ela fala assim, Mauro, você ficou 3 anos comigo, gastou 12 mil, eu quero esse crédito seu de 112 mil. Eu te pago 33 mil reais. Tira do seu nome, dá um ROI total de 161. Pessoal, olha o detalhe. Tá vendo aqui em laranja que eu deixei de propósito aqui? CDI é 1.18, tá bom? Opa. Eu falei que ia ficar no cantinho. CDI é 1.18. CDI é 1.18. Tá bom esse rendimento, pessoal? Tá bom, né? Se você fizer o mesmo aporte mês a mês, parcela por parcela, até 36 meses, se você colocar a 1.18 no CDI, sabe quanto que vai ser sua renda no final de 3 anos? R$ 2.976. Colocando o mesmo aporte aqui. E aqui você teria 20.871 nessa operação. Lembro, até 5 anos essa operação é legal. Perguntas? Dúvidas? A venda dele. Vou fazer outra pergunta para o senhor. Você vai fechar o negócio? Quanto que eu vou levar na sua comissão? Ah, bom. Ué, eu entendi Vamos conversar? A gente conversa. Mas tem sim. A gente conversa. Tem que ter, né? A gente conversa. Pessoal, turma, eu estou trazendo soluções de negócio para vocês. E a gente está aqui para isso. É para negócio. O que eu quero. Quando nós procuramos o Cresce, era para. Não estou vendendo consórcio. Eu estou trazendo uma situação. E isso acontecendo, a gente está para negócio, tá bom? Quero que fique claro isso. Perfeito, meu amigo. Dúvidas, pessoal? Pode falar, irmão. Até 60 meses. E aí não é só sorteio. Pessoal, lembre que eu falei para vocês aqui, o nosso produto, ele tem várias situações. A gente tem modalidades de lance, aí eu tenho vários tipos de formas de lance. Isso aí precisaria de mais tempo, não é o objetivo. Mas aí só para pegar o gancho, no mesmo 36 meses, tá bom? A gente tem uma modalidade de lance, e foi ótima a sua pergunta, porque eu ia pular isso porque é mais técnico, mas já que você perguntou, a gente tem uma modalidade de lance que chama-se lance fixo, onde eu posso embutir de 20 a 25% da própria carta de crédito. Então eu estou falando que dos 112 mil, eu posso usar um recurso do crédito de 25%. O que acontece? A gente contempla esse mesmo crédito, só que em vez de ser liberado 112 mil, ele vai ser liberado 84.449. A Demicon continua pagando os 30% sobre 84 mil. Você gastou 12. Aqui você teria um lucro de 20 com ROI de 161. Aqui você teria um lucro de 12 mil com ROI de 96. Mesmo assim, maior do que o CDI. Então, eu não fico somente refém de um sorteio. Eu tenho outras modalidades. Esta modalidade, turma, não é para colocar dinheiro. Não é para fazer lance. Porque você não quer utilizar a carta para comprar um imóvel. Você não quer utilizar a carta para comprar um veículo. Você quer utilizar para botar lucro. E para ter lucro, tem que ter um quê? Um baixo ROI. Um baixo valor de investimento colocado naquela parcela. Pode falar, irmão. Perfeito. Perfeito. Líquido, isso. Perfeito. Por que eu estou explicando isso? Porque você fez isso, ela vai pegar a sua carta e vai vender por 40 mil. Entenda, aí, pessoal. Vai lá, pode falar. A carta contemplou. O cliente pode escolher utilizar a carta para comprar, para construir, para reformar, para falar também. O próprio imóvel. Ou ele tem a opção de vender para a Demicon. Ele não é obrigado a vender. A gente tem essa flexibilidade que
Enquanto ela contemplou, não tem pressa para usar, ela fica rendendo, que ele vai explicar também, que é um rendimento Exatamente. fenomenal. Exatamente. Tá? Só que se você for usar, você vai pagar a parcela após a contemplação, que vai vamos lá e aumentar, depois vem aqui. que também é uma maravilha, um custo muito baixo. Tá? Primeiro aqui, depois aí, tá bom? Pode falar. Claro. O lance eu posso dar a partir de... Não, obrigada. Vai que eu gosto desse negócio de microfone. O lance fixo tem um período... Pessoal, todas as modalidades de lance, por isso é importante ter um bom consultor, por isso é importante ter uma boa empresa, por isso é importante vocês, quando forem fazer um negócio, procurar quem realmente entende. O que eu quero dizer? Todos os lances, mensalmente, ele pode ser feito de qualquer tipo de modalidade. Você não fica engessado a um tipo de lance, você não fica engessado. Como eu disse para vocês, a nossa ideia hoje aqui ela não é aprofundar o detalhe do consórcio originário. Eu abri esse gancho para que vocês entendam como a gente chega na carta contemplada. Tá? Então, essa era a sua pergunta. Então, sim, qualquer tempo e qualquer mês. E até eu gostaria de voltar um pouquinho antes ainda. Todo mundo sabe o que é um lance? O lance não é nada a mais que o cliente está pagando pela carta. Tá? É uma antecipação das parcelas que tem a vencer. Você está amortizando o saldo devedor. Quando ele fala de 25%, tem valor de cada grupo, cada tipo de lance tem sua característica. Isso. Tá? Por exemplo, o lance embutido, 25%. Esse 25% que vai descontar dos 100 mil, ele também desconta das parcelas a vencer. Então o processo fica justo, fica bonito. Ele amortiza das duas partes. Normalmente, ele vai fazer um processo de transferência de titularidade. Perfeito. E eu ia contextualizar isso, tá, pessoal? Ela cobra a taxa de transferência. Cobra a taxa de transferência. Mas enquanto o cliente não acha o outro para assumir, ele tem que pagar as parcelas. Aí ele acha o cliente a Ademicon não conhece. Ela tem que fazer uma análise de crédito desse cliente. O cliente quer comprar um imóvel lá, ele acha que é só pegar os 100 mil, dar os 100 mil lá. Isso eu vou explicar para vocês. Tem que ser feita uma avaliação do imóvel. Tudo aqui, turma. Então o risco fica muito alto para o cliente para ele ganhar 10% a mais. Você entende? É mais ou menos esse percentual. Pessoal, o aplicativo vem assim, ó. O cliente contemplou, tá no dia seguinte turma. Aparece. Tá tudo aqui. Esse é o valor que você vai receber em 5 dias úteis após a assinatura do contrato eletrônico. Só quem é muito. Não, só quem é consultor. O mecanismo é muito eficiente. Pode falar, desculpa. Vamos lá. Deixa eu ver se eu entendi a sua pergunta. Eu acho que são duas perguntas em uma. Eu vou responder uma pergunta que é: uma vez que uma carta está contemplada e ela comprou a carta ou ainda não vendeu a carta, é dela, o tempo de uso é até o final do grupo, que é o tempo limite. Este valor, pessoal, fica corrigido em CDB, CDI, de 97% a 103% durante todo o período. Ou seja, se você pagou, por exemplo, uma parcela de 337, gastou R$337, foi contemplado, e fala, eu não sei se eu vou vender, eu não sei se eu vou comprar, e fica um ano com essa carta. Sua carta ela vai ser redistribuída para 500 e pouquinho, como eu expliquei, só que todos os meses a sua carta vai ter a correção desse índice de 97% a 103%. Vocês não têm acesso à retirada do lucro. Aumenta o seu poder de compra. A sua outra pergunta foi que se você termina o contrato, ou seja, você não usou dinheiro, não apresentou uma garantia e não quer apresentar a garantia, segundo o Banco Central, 6 meses, até em 6 meses após o término, você recebe o dinheiro sem apresentar nenhuma alienação. Era isso? Pagou o valor da carta, ela foi corrigida durante esse período que eu acabei de explicar para vocês. Lei do Banco Central, só que você não precisa colocar garantia, ou seja, você não aliena nenhum tipo de imóvel. Fala, irmão. Sacar o dinheiro, é isso mesmo.
ele pode sacar o dinheiro sem garantia, sem apresentar, só após o término do grupo, e aí tem a empresa 6 meses para você liberar o crédito sem colocar garantia. Se você apresentar garantia, lembra que o Mauro falou que o cara pode estar em 10 milhões em cima de um imóvel e ele pode levantar dinheiro com aquele imóvel? A gente tem forma de fazer consórcios originários, colocar o seu imóvel como garantia e levantar um recurso, geralmente em 50%. Isso. Para o dinheiro sair do grupo, ele precisa de uma garantia. Lembra que eu falei que o dinheiro dos consorciados, o Banco Central fica muito em cima disso. Para sair R$1 de dentro do grupo, eu tenho que ter pelo menos um e pouquinho de garantia. Todos os grupos têm já o prazo pré-determinado. Começam os imóveis geralmente em 220 e você vai ver em que mês que você vai entrar enquanto tiver vaga no grupo. Diferente do financiamento, pessoal, o financiamento você procura e começa da data que você assina o contrato até X meses, geralmente 360 ou 420. O consórcio ele tem definido. Ele começou em tal data, ele termina em tal data. Aí você define na negociação com o consultor se você vai começar o seu projeto no começo do consórcio, no meio, no fim, a depender das estratégias a ser colocadas. Aí que entra a nossa consultoria, pessoal. Exatamente. Que cada grupo tem uma característica. Se o meu cliente está com pressa, não adianta eu colocar ele num grupo novo, eu preciso comprar ele num grupo antigo. Quanto mais dinheiro entra no grupo, mais pessoas são contempladas. Cada grupo tem a sua característica de lance particular, a ordem de lance que vai sair. Vai sair primeiro um lance livre, depois um lance embutido, depois um lance limitado, depois um lance fidelidade. Sobrou dinheiro ainda? Qual que vai ser a próxima ordem? Aí cada grupo tem a sua sequência. Isso influencia muito na hora de você atender o cliente. Não é só crédito e parcela como a maioria trabalha no mercado. Tá? Exatamente, pessoal. Vai 1, 2, 3. Pode falar. Não por 2 motivos. São prazos diferentes, são taxas diferentes e você não pode transitar entre grupos, mesmo sendo de imóvel para imóvel. Isso está na regra, está na lei do Banco Central. Tá bom? Eu tenho um grupo que contempla 50 cartas por mês. Vai depender. E aí é o que o Mauro acabou de falar. Aí eu teria que Depende ser do quanto que o grupo arrecadou. Eu tenho grupos que contemplam 1 sorteio por mês, eu tenho grupo que contempla 3 sorteios por mês, eu tenho grupo que contempla 5 sorteios por mês. O que vai diferenciar, pessoal? É a informação que a gente vai estar falando com consultoria para entender o que você precisa. É o perfil, a necessidade, o contexto, tem tudo isso. Por isso a importância, pessoal, mais uma vez, quando nós viemos bater aqui na porta, e alguns colegas foi falado isso, e eu quero aqui alertar vocês, o consórcio é um excelente produto. Desde que vocês entendam a regra, façam com pessoas sérias e empresa correta. Porque o produto é fantástico. Ele tem sim parametrização, ele tem sim alguns detalhes que precisam ser esclarecidos para que você possa tomar uma boa decisão. Tá bom? Ali, ó. É ele aqui. Pois não. Perfeito. É exatamente isso que nós vamos... Porque assim, o que nós estamos falando é isso, é carta contemplada. Então, pessoal, só para vocês pegarem, por que eu tive que colocar isso para vocês? Eu queria que vocês entendessem o porquê que a Demicon tem cartas contempladas e por que ela trabalha com esse mecanismo. Isso era muito importante vocês terem conhecimento, porque não é, ela não é qualquer cliente. Hoje, atualmente, a Demicon vende mais produtos desta forma do que projetos a longo prazo. Hoje, muita gente que gasta 200, 300 reais com besteira, prefere fazer um consórcio, sabendo nessa possibilidade de ela pagar 2, 3, 4, 5, até 60 parcelas e ter um ROI. E eu vou mostrar aqui, tem exemplos. Vamos seguir? Olha só. Tá aqui, turma. Prestem atenção. Essa cota é uma cota única maior. Vocês não vão enxergar. Eu vou até mais próximo, mas eu vou falar para vocês.
490.663,14. Esse cliente pagou apenas duas parcelas e foi contemplado. Está aqui. O cliente pagou duas parcelas reduzidas. Olha só. Pessoal, vocês dão risada, mas só contempla quem faz, tá? Então, assim, entenda o seguinte. É diferente do que nós estamos falando aí de algumas situações. Acreditem em vocês ou não. Pessoal, tem gente que coloca na bet, nos joguinhos que tem no futebol, pensando que aquilo ali é investimento. Que aquilo ali... Pessoal, não é bem assim que funciona o jogo. O que eu quero explicar para vocês é que o consórcio, ele será contemplado. E aí tem formas de contemplação e tem prazos que quem define? O próprio cliente. Se ele quer rápido, a gente vai trazer uma solução rápida. Se ele não tem pressa, é uma forma de poupar. Mas olha aqui, ele pagou duas parcelas reduzidas de 1.498,50. Ele gastou 2.997. A Demicon pagou para ele 125.261. Eu vou corrigir. Ele só precisou fazer o consórcio, porque ele vai ser contemplado. Pessoal, o que eu quero mostrar para vocês? Eu posso garantir para vocês aqui. Um cliente que faz uma carta de 490 mil, ele não tinha um projeto de vender a carta de crédito. Mas quem em sã consciência gasta 3 mil reais e tem 125 mil e fala que não quer vender e fala assim, peraí, eu vou começar de novo. 2 meses? Aí vamos pegar um outro contexto? Vamos pegar um outro contexto, turma. Pagou 28 parcelas. Ele gastou aqui, turma, ele pagava uma parcela de 1.009 por mês. Em 28 meses, ele gastou 28.250. A carta dele era de 311. A Demicon pagou para ele 63.143. 311. Vamos lá. Não, pessoal, calma aí, pessoal. Hã? Não, ele teve um lucro. Ele teve um lucro nessa operação que tira do seu nome. E aí ela vai para... Aí, pessoal, pagou 63. Aí ela está com uma carta de 311 na mão. E ela fala assim, eu quero agora 100 mil reais para mim vender essa carta. E eu posso falar uma coisa para você? Mas nós temos fila de comprador. Não para. Vocês vão entender aqui. A rotatividade das Vou cartas continuar. É gigante. E porque a gente vende no Brasil todo. São 10 mil consultores com essa plataforma na mão. Exatamente. E como que é o processo, turma? É um contrato, tudo online. A pessoa assina o contrato de forma online, tira fotinho, segura sua CNH e em 5 dias úteis o dinheiro está na conta. Já tirou seu nome, você não tem mais nenhuma parcela à frente e a responsabilidade de vender essa carta de crédito é da própria Demicon. Até R$ 34.999 dentro do mês você não precisa declarar. Acima desse valor tem que declarar. Tá? Por isso, vou voltar aqui. Por isso... Ganho de capital sobre a venda de um bem. Sobre a venda. Por isso que muita gente, e a nossa maior venda é cotas de 100 mil reais. Aí eu pergunto para vocês, se as pessoas querem fazer investimento e ela fala assim, eu tenho o poder de pagar 3.337 por mês, porque a parcela é 337 aqui, não é? Se eu multiplicar por 10, 3.337. A pessoa vai fazer uma carta de 1 milhão? Não, ela faz 10 de 100. Essa é a alavancagem. Uma delas. Eu, com uma carta de 1 milhão, eu posso comprar 4 imóveis de 250, 2 de 500. Eu, com 10 cartas de 100 mil reais, eu posso comprar um imóvel de 1 milhão. Mas não, se o cliente chega, eu quero comprar um imóvel, eu não vendo 10 cartas de 100 para ele. Exatamente. Tá? Você quebrar em pequenas cotas é para você fazer essa operação. Você aumentar a sua chance de contemplação por sorteio, por lance embutido todos os meses. Então, cada carta que você faz... Se a finalidade dele é compra. Ah, tá.
100 mil. Vou chegar aqui. Pessoal, então, fomos aqui, informei como que é feito o contrato. E agora, efetivamente, o que já aconteceu? Não. Aí é o processo normal de análise de crédito. E eu vou explicar isso para vocês também, tá, pessoal? Tem que ficar claro isso para vocês. E agora eu entro na banca de cotas. Ou seja, uma vez que a Demicon já fez o processo de ter crédito para revender, ela vai disponibilizar. Então, a gente tem aqui 3 formas. Hoje, nesta palestra, eu vou só falar de banco de cotas. Porque se eu for entrar em leilão Contemplei e leilão de rede, que é mais uma forma garantida daquele cliente comprador para vender, ele faz interesse. Então, só que vocês entendam. Premissas. A plataforma de venda de crédito plataforma de venda de crédito já contemplei ao cliente. Não é uma plataforma de aprovação, pessoal. Vocês vão entender por quê. Aqui é uma venda de crédito. Aí vai ter uma análise. Contemplei é parceiro oficial. O que acontece, pessoal? A Demicon, um dos diretores entendeu essa jogada e criou o Contemplei, autorizado pelo presidente, pelo processo. Então ela é uma parceira, ela está vinculada dentro do processo, tá bom? Contrato assinado de forma digital, já mostrei na outra forma, e não é permitido cobrar sinal de negócio do cliente. Por quê? Porque todo o processo está transparente dentro do sistema. O cliente consegue consultar tudo isso. Sim. Eu não posso julgar, tá? Mas sabe o que pode às vezes acontecer? Às vezes ele já estava com um comprometimento. O que é não tinha comprometimento? Vamos lá. O Mauro vai me ajudar nisso aqui. O que acontece? Qual é o primeiro... Só para vocês entenderem, vocês lembram que na minha trajetória profissional eu trabalhei no Banco Itaú e no Banco Safra? Certo? Isso faz 15 anos atrás, turma. Há 15 anos atrás, se você fosse comprar um carro de 100 mil reais, eu, o Mauro e a Val, nós 3, com o mesmo valor de entrada, com a mesma situação, iríamos pagar o mesmo valor de parcela. Hoje, a Val, o Bruno e o Mauro, cada um vai entrar numa análise de score. Ou seja, o banco vai avaliar vários critérios para liberar o mesmo crédito para o mesmo carro com a mesma entrada para diversas pessoas. Ponto positivo da Demicon, ela não consulta o score. Então, este ponto, ela consulta qual é o principal fator que a Demicon vai olhar. Comprovação de renda. Bruno, autônomo aprova? Aprova, desde que tenha imposto de renda e mais a movimentação bancária. Só o extrato bancário serve? Não serve. Então, assim, a gente tem flexibilidade, mas ela também não aprovou o crédito e toma. Vocês vão entender aqui como que funciona isso, e eu vou explicar. Então, dito isso, essa plataforma está disponível, perfeito? E aqui eu já trago o primeiro cenário. Isso aqui é foto do meu celular, tá, turma? Tá vendo aqui, ó? Eu tinha 204 cartas contempladas para comercializar. Aqui tinha veículos, serviços e imóveis. Isso ontem. 125 agora. Observem aqui, ó. Eu vou falar para vocês que vocês não devem estar enxergando, mas olha aqui. Crédito disponível, 64.690. Faltam 207 parcelas para pagar. Qual é o valor deste crédito que ela vai pagar? 207 parcelas de R$ 392. Tem a correção do INCC, amigão. Tá lembrado lá que ele falou? Tem correção aqui, como tem também no financiamento do TR. Para 64 mil, a Demicon está pedindo R$ 30.500. Para 64 mil, a Demicon está pedindo R$ 30.500. Quanto que a gente for dividir aqui? 47, 48, quase 50%. Por quê? Porque ela pagou 30%.
Se ela pagou aqui 64, vamos colocar 60, ela pagou 18 mil por cara lá, 20 mil por cara lá, porque eu não sei se foi 30%, se foi 35%. E aí eu pergunto para vocês, e vende, Bruno, com essa entrada? Noé vende? Vende? Estou perguntando para o Noé, estou perguntando para a Vanessa, porque eles são consultores também nossos, tá bom? Então eles têm conhecimento, sabem como funciona. Então assim, pessoal, 81 mil, grupo mais andado, faltam 197 parcelas, entrada 39.708. Parcela que ele vai pagar, 483. 147 mil, falta 137 meses, entrada 72, vai pagar 1.092. Lembra do price? Lembra do saque? Está aqui. Quando você vai para o banco, via de regra, vocês sabem disso, o saque, você paga primeiro o quê para o banco? Os juros. Eles querem vender price, eles querem vender saque. No consórcio, ele amortiza crédito e amortiza a taxa de administração. Vocês já fizeram um cálculo que saque e praça eles são quase que equivalentes. Mas para o banco, o melhor é o saque. Sem sombra de dúvidas. Então o atrativo, e aqui eu falo para vocês, se eu for fazer custo efetivo, a famosa 7, ela está muito próxima ao financiamento. Qual a principal diferença? O valor da parcela que cabe no orçamento dele. Se ele tiver o quê? A entrada. É a entrada. Mas aí, turma, lembra, qual que é o motivo nosso aqui? É trazer mais uma solução para vocês. Esse é o objetivo aqui. A gente não está concorrendo com nada, nós estamos trazendo uma opção de vocês. Qual que é a melhor forma de vocês fecharem contrato, pessoal? Pix. É a melhor forma. Porque vocês rapidamente desenrolam a parte burocrática, dinheiro na conta, feliz, transfere e tudo mais. Financiamento. Já sabe que vai demorar um tempo, tem aprovação, tem documentação. Tem todo um histórico a ser feito. Aqui também haverá, turma, e eu vou explicar isso. Certo? Fala, Val. Perfeito. Pode. Só que, posso alertar? Só que. Não. É que com a carta contemplada, se ele for adquirir, o custo efetivo não fica tão legal. Ficaria se ele fizesse um consórcio originário, e aí sim, ele quita porque a parcela fica boa. Vamos lá. Para você ter acesso a uma carta contemplada, você não tem que ter um ágio, e aí somar mais as parcelas, esse custo não vai ficar tão legal. Agora, se ele faz um consórcio originário, contempla numa das modalidades, o custo efetivo cai. Lembra da balança, turma, do dinheiro. Quanto mais rápido o acesso ao crédito, mais caro você paga por ele. Então, se fosse uma solução para o cliente, e aqui, mais uma vez, a nossa ideia não é vender para o cliente, a nossa ideia é trazer solução para o cliente. Eu iria mostrar esse cálculo para ele, não vale a pena. Eu não quero enganar, eu não quero vender. Se ele tiver um consórcio originário e for contemplado, aí fica lindo. Aí eu vou dizer como eu conheci a Demicon. Perfeito. Meu pai tinha um consórcio do Bradesco, pagava, e eu olhava o saldo do devedor, não se mexia o saldo do devedor. Ele falou, vai resolver esse negócio. Aí me indicaram... Financiamento, desculpa. Daí me indicaram um cara da Demilar, lá em Curitiba, para me visitar. O cara foi me visitar, nós viramos cliente. Pagamos a parcela reduzida, 1 ano e 8 meses levamos para ser contemplado. A nossa parcela baixou de 7.300 para uns 4 mil reais, só que 10 anos menos pagando, pessoal. Aí é uma outra modalidade de parceria que nós não sei se tem para falar também. Qual? Parceria para trabalhar a carteira de vocês que já financiaram. São os profissionais que têm condição de pagar 2 parcelas em conjunto para planejar a quitação do seu financiamento e baixar o custo final depois. Tá? Só para vocês pegarem esse gancho, 300 mil reais hoje para uma pessoa, ela geralmente no financiamento está pagando acima de 3 mil reais, concordam? Está todo mundo na mesma página? Hoje, uma parcela integral, a parcela reduzida, ela pagaria 1.011. Uma parcela integral, ela pagaria 1.700. Tá bom? Consórcio já contemplado. Não carta contemplada, tá, turma? Só para não diferenciar. Porque o consórcio originário, ele tem um custo mais barato do que uma carta contemplada. Porque ele tem que ser contemplado. Perfeito? Só para a gente voltar para cá, e aqui eu estou trazendo o número de 147 mil aqui para cima. Aqui está me demonstrando isso
Se vocês tiverem interesse, nós vamos explicar isso, a gente vai mandar tudo isso para vocês. Então vai estar aparecendo qual é a taxa de administração, quantos meses o consórcio começou, quanto falta, qual o valor da parcela, se tem seguro, e aqui quanto que ficaria a entrada e a renda mínima que ele precisa. O que eu falei para vocês? Que a empresa vai olhar se você tem condição de estar pagando essa carta contemplada. Então, uma vez que você fala assim, eu tenho interesse numa carta contemplada, qual é o processo? Perfeito. Bruno, falei contigo, gostei dessa carta de 147 mil, eu quero ficar com ela porque eu tenho um cliente que vai dar essa entrada e tudo mais. O que o Bruno vai pedir para você? 4 informações. Nome completo? Não, ainda não. Nome completo, CPF, e-mail e o telefone. Para quê? Essas cartas voam. É o Brasil inteiro comercializando. Não é tá balançando a cabeça aqui. E quando você pega esses dados, eu reservo ela. Aqui vocês não vão ver, mas está escrito aqui. A cota ficará reservada por 30 minutos. Você pode reservar a mesma cota por apenas 2 vezes por dia. Ou seja, se você fala assim, está na condição do meu cliente, eu já sei desse negócio, eu quero. Essas 4 informações, eu prendo a reserva dela. Quando eu prendo a reserva dela, eu preciso de mais poucas outras informações. Nome completo, endereço, renda, para formalizar, que a gente manda essa informação. E aí ele fica uma cota reservada de 24 horas. Para quê? Essa pessoa vai receber um e-mail e vai falar assim, olha, anexa para mim, RG, CPF, comprovante de residência, contra-cheque, olerite, a documentação física para que a Demicon avalie se você vai fazer o quê? Se você vai pagar a entrada de 72 mil. Ou seja, o cliente que vocês estão comercializando o produto não vai tirar R$1 do bolso sem ter a certeza que o crédito vai ser liberado para ele utilizar. Perfeito? Então, feito isso, esse Pessoal, processo só para de vocês reserva... entenderem, nas concorrentes, vocês não sabem como é que é nas concorrentes? O cara vai lá, compra, paga a cota e não consegue usar. Por quê? Quem negocia a cota contemplada não é a administradora. Contemplou uma carta do Banco do Brasil, eu sou cliente do Banco do Brasil, eu vou lá vender a carta para uma outra pessoa. Então a administradora não conhece essa outra pessoa. Aí o cara paga, vai utilizar a carta e não consegue. Aqui o cliente fica protegido, ele só vai pagar essa entrada se realmente ele conseguir usar a carta. Tá? Então é o sistema perfeito que a Demicon fez. Tirou da mão do consultor e colocou automatizado direto nela. Quem negocia não é o consultor, é a própria administradora. Oi? Dito isso, pessoal, dito esse processo, então, aprovou o nome da pessoa, ele vai sinalizar a entrada, sinalizou a entrada, ele vai apresentar a garantia, ou seja, o imóvel para que ele seja feita a alienação e o desenrolar do processo. Importante informar, o processo dentro da Demicon dura em média 35 dias úteis, a depender da esteira. É como um financiamento. Até onde eu sei, a informação que eu tenho é que é mais ou menos essa média também. A gente sabe que o nosso país é um pouco burocrático, a gente sabe que o nosso país tem várias situações que depende de parte cartorária e tudo mais. O que a Demicon já fez para a parte dela ser mais ágil? A própria Demicon, o nosso fundador, o seu Raul, tem um cartório em Curitiba para que o nosso processo seja o mais rápido possível. Então, quando a gente fala de 35 dias úteis, depende do cliente de vocês para que apresente toda a documentação regulamentada do imóvel para que a gente consiga fazer essa esteira o mais rápido possível. Fala, Val. Exatamente. Perfeito. Normal. Pessoal, vamos lá. Pessoal, é o mesmo processo. Lembra que eu falei para vocês? A carta contemplada é uma alternativa de vocês conseguirem fecharem negócio de forma imediata sem precisar passar pelo rito normal de um consórcio originário. Que é o que eu vou falar agora sobre o consórcio originário de forma de 3 slides. Então, o que eu disse para vocês? Se a gente for falar sobre o consórcio originário, e como já vieram falar, pela informação que eu tenho, é que para vocês muitas das vezes não é uma solução,
porque vocês iriam ter que entrar num consórcio, a pessoa ia ter que contemplar e quem sabe no futuro procurar vocês. Aqui não, eu estou trazendo uma solução para que vocês efetivamente fechem contrato. Após a contemplação, é obrigatório o seguro prestamista. É. Perfeito. 2 cenários. Quando você já está com a carta contemplada, ou seja, já está liberado, ele é obrigatoriamente feito você fazer. Ele só é invalidez total ou morte. Ele não garante, como alguns seguros, seguro-desemprego de 2 ou 3 parcelas. Como eu trabalhei no banco, eu já vi essa situação. Tá? Quando alguém quer fazer um consórcio originário, ele não se torna obrigatório, só pós-contemplação. Lembra da alavancagem financeira? Precisa fazer o seguro? Não. Por quê? Porque eu quero ter o quê? Menos ROI, ou seja, gastar menos possível. Perfeito? Mas tem vantagem para quem quer ter seguro, tá? Mas qual é a vantagem, tá? Qual é a vantagem do seguro? Se a pessoa faz um seguro e por algum motivo ela venha a falecer, e vamos dizer que essa pessoa tenha pago lá 50 mil reais. E ela contratou o seguro antes do crédito ser liberado. O que acontece? Os 50 mil reais é liberado para quem ela indicou no seguro, fora do inventário, e a carta de crédito é entregue na totalidade, sem parcelas, para que ela adquira o imóvel. Entenderam? O seguro obrigatório pós-contemplação. Perfeito? Ele segura o quê? Invalidez total e morte. Se a pessoa morreu, por exemplo, quita-se, ela não tem mais parcela. Se ela pode fazer logo no início, é o que eu estou querendo dizer. A pessoa que faz no início, antes do crédito ser liberado e acontecer alguma fatalidade dessas duas, libera-se o crédito, o valor pago, mais o valor do crédito que ela tem direito. Então ela recebe, vamos dizer, 100 mil reais, perfeito? É o valor que aquela que ela fez. E essa pessoa pagou 24 mil reais. Os 24 mil reais pago, a seguradora libera porque ela paga sem o crédito, não tem nada a ver do crédito. E libera uma carta de crédito de 100 mil para você fazer a aquisição. Ou seja, você recebe o pago mais a carta de crédito. Sem parcela, claro, né? O que é bom disso aí, pessoal? Sabe o que é legal disso aí? Vou ser bem honesto para vocês. Olha só. Policial, pessoas que têm trabalho com risco, porque é um seguro que não precisa ter uma avaliação. Ele é coletivo, né? Ele não é feito por exatamente, individual. ele não é detalhado, pessoal. Porque quando você vai procurar um seguro efetivamente dito, ele tem vários critérios. Ele vai querer saber a sua profissão, se você tem risco. Então aí isso vai ter variação. Nesse caso de seguro, é um seguro coletivo onde não tem esse risco. Tá certo? Dúvidas? Quem levantou a mão? Tinha alguém que levantou? Não, né? Pessoal. Sim, quem? Fala, irmão. Tá. Nada. É uma seguradora parceira, não é a Ademicon que faz o seguro. Exatamente. É uma seguradora parceira. Exatamente. Isso. Tá? É uma parceira, como eu contemplei uma parceira. Fala, Val. Tá. Qualquer momento ela pode quitar o consórcio. Agora eu te falar um negócio muito legal para vocês aqui que vocês não sabem. Turma, vamos lá. Olha o pulo do gato aqui, ó. Pulo do gato. A gente nem ia comentar sobre isso, né? A gente não ia entrar nesse mérito, mas já que você levantou essa bola quicando para mim, Val, eu vou ter que fazer um golaço aqui. Pessoal, vocês que entendem fazem fechamentos de imóveis todos os dias com financiamento. Quem tem financiamento lá em 2013, a taxa era de 8%, 9%. Hoje estamos falando de 12%, 13%, perfeito? Se a pessoa lá que comprou aquele imóvel, chega um cliente de vocês, está financiado, vocês conseguem transferir aquele financiamento com a mesma taxa? Não. Você tem que cancelar, tem que quitar, fazer a informe interna e naquele momento você pega no momento a taxa nova, perfeito? Olha que legal no consórcio. No consórcio você transfere a titularidade. Você pode conseguir um valor maior no ágio, porque a parcela é mais barata e você consegue negociar isso. Conseguiram compreender? Pela carinha não. Vamos lá. Olha só. O financiamento...
Pode. Perfeito. Maravilha. Tá. Perfeito, ótimo. Você fez um saque, você fez um financiamento via saque. Tá? Tudo bem. O contexto está aí. Seu imóvel de 2012. Se alguma pessoa for comprar seu imóvel, ele não vai pagar a sua parcela que você fez de 6%. Ele vai ter que fazer. Ele vai fazer. Não, mas entende. Que ele quita, internamente quita-se. Mas ele vai ter que financiar o momento. O consórcio você transfere a titularidade. Você chega para a pessoa, meu imóvel vale 400 mil. O meu saldo devedor de financiamento é tanto, meu saldo devedor no consórcio é tanto. A parcela do consórcio é mais barata que o financiamento. Acabei de mostrar para vocês. Uma parcela de 300 mil está em média 3 mil, do consórcio 1.700. Você fala, você me paga aqui 1.700 de parcela, eu quero tanto de ágio. Você pode colocar ali 220, 230, dependendo do valor. Você tem uma negociação de ágio maior por ter uma possibilidade de transferência do consórcio. Como que vai ser feito isso? Um consultor nosso, a nossa própria loja, vai fazer a análise, mandar a documentação, como todo um processo. Aprovou, tira-se do nome, coloca o nome da outra, transfere a alienação e está tudo certo. Perfeito? Tá, ele está com o consórcio alienado na Demicon. Pronto. Aí tá um financiamento. Legal. Não, não é isso não. Aí são dois cenários. O Mauro tem um isso. E comprou imóvel. Comprei um imóvel no consórcio. Um imóvel de 500 mil. Eu paguei 250 mil. Ainda falta 250 mil, vamos arredondar, assim, 250 mil para pagar. Aí eu quero vender meu imóvel. O cliente assume as minhas parcelas dali para frente. Ele não precisa pagar na totalidade, quitar o meu consórcio para. Daí eu posso cobrar um ágio por essa entrada. Transfere para o teu nome. Transfere para o seu nome. É uma e seu ágio é maior. Transferível. Porque a parcela do consórcio, você vai ter que fazer o quê? Jogo. Mostrar para ele quanto que é a parcela do financiamento versus a parcela que o Mauro paga no consórcio. Fala, olha, eu estou te dando esse benefício aqui. Mas se você quiser fazer financiamento, tudo bem. Eu cobro isso aqui para transferir. Então a gente consegue fazer essa... tem essa flexibilidade de movimentar a carta. Ah, eu tenho um imóvel e quero transferir minha garantia. Também. O imóvel do Mauro está alienado, mesma situação. Ele comprou outro imóvel. Só que este imóvel ele quer que fique sem alienação, por motivos dele. Ele apresenta uma outra garantia e aquele imóvel fica sem alienação. As custas do cartorários, né? Igual ao de financiamento. Avaliação do imóvel. Todo processo, imóvel. Pessoal, processo igual. Pensa, nós estamos falando que o processo ele é no momento mais rápido para uma carta contemplada, no momento mais barato para um consórcio originário, mas o fluxo da operação ela vai seguir o mesmo rito. Não entendi. Vamos lá. Tá. Mas, Val, eu não sei te falar, mas eu posso me informar. Eu não vou... Sim, tem uma cobrança. Cobra uma taxa de transferência. Tem. Vamos lá, pessoal. Tem uma taxa de transferência de no mínimo de R$500 ou 0,75 sobre o saldo devedor. 0,75% sobre o saldo devedor. Fala aí, Bruno. R$300 mil, uma parcela integral hoje é 1.000. É só fazer aqui, turma. 565 vezes 3. 565 vezes 3. Quase R$1.700. Isso.
Ela entra como interveniente quitante no banco e faz a transferência. Vamos lá. Você tem seu financiamento, perfeito? E você fez uma carta de consórcio de 300 mil com a parcela reduzida para começar o projeto de 1.011. E aí você foi contemplado na primeira. Foi sorte. Perfeito. Você está com uma carta de poder de compra de 300 mil. Você fala, eu não quero comprar um imóvel, eu vou quitar. A Demicon passa essa informação para a própria Caixa Econômica e fala assim, me dá o saldo de quitação, eu quito, você baixa o gravame, nós alienamos e faz a transferência de garantia para a Demicon. E aí, aquele valor de parcela do financiamento você sai e você começa a pagar os 1.700 do consórcio. Tá? Então, turma, eu estou falando aqui, mais uma vez, nosso foco não foi consórcio originário, mas já pegando esse gancho, por exemplo, o FGTS é uma forma de lance, tá? No consórcio originário. Mas é sobre isso que eu vou falar nos últimos 3 slides, porque nós estamos... Pode usar o FGTS para 3 maneiras, lance, quitação ou complemento. Vamos lá, turma. Então, falando de consórcio originário, entenda... Sim, pois não? Pode falar. Tá. Perfeito. É o mesmo processo, turma. Tem a burocracia muito parecida. Vamos dizer que isso é um jargão de venda. É um jargão de venda, mas o processo é o mesmo, turma. Tá? Quem recebe à vista, mas tem um rito, um trâmite que a gente sabe que precisa ser seguido. Não é como a gente falou, não é um Pix. Não é um Pix. Tá? Não é um Pix. Não, você tem que ver, os clientes são contemplados em veículo, a gente avisa eles de manhã, à tarde eles estão na concessionária tirando o carro. Calma, meu amigo, calma. Tá, vamos lá. Pessoal... Mas eu acho que antes de entrar nessa parte, Bruno, teve um comentário aqui sobre quitação que se não vale a pena você quitar o consórcio. Nós somos o único consórcio do Brasil que vale sim a pena você quitar. Amortizar eu digo que não vale a pena porque a lei do consórcio diz que todo mundo tem que pagar igual, então não pode ter uma amortização, não vale a pena, você vai pagar a mesma coisa. Mas para você fazer uma quitação, a Demicon consegue sim te dar um deságio para você sair da operação. A nossa concorrente fica muito braba, porque a gente fala que dá desconto para quitar, é que na verdade não dá desconto na carta, né? Mas se você deve um saldo devedor hoje de R$1 milhão e fala, Demicon, eu quero quitar, você quita hoje facilmente por 600 mil, tá? Olha o tamanho do deságio, pessoal. Você praticamente zera a taxa de administração. Você zera a taxa de administração. Você zera a taxa de administração. Esse procedimento chama-se assunção de dívida. Da mesma forma que nós temos o Contemplay, a Demicon entendeu do saldo devedor. É que não vai ser quitado o consórcio. Lembra que a gente falou que ele pode transferir a carta para outra pessoa? Você está querendo sair de um consórcio para desalienar o teu imóvel. Só que do outro lado eu tenho um empresário precisando de capital de giro. Que ele tem imóvel para dar de garantia. Ele tem imóvel para dar de garantia. Então eu vou pegar o teu saldo devedor de R$1 milhão, colocar no imóvel dele. Você me dá 600 mil para sair dessa dívida e eu dou 500 para o rapaz assumir a tua dívida de R$1 milhão. Isso chama-se assunção de dívida. Tá? É uma operação que funciona muito bem e, pessoal, imagine você comprar um imóvel na planta, investir, lá quando ele estiver valorizado, quitar o consórcio, vender e quitar o consórcio, o tamanho da margem de lucro que você tem, que está com 40% de desconto, né? Enfim, várias outras operações assim que dá para mentalizar o quanto que dá para rentabilizar com o nosso produto. Perfeito, pessoal. E agora já partindo para os 3 últimos slides da apresentação, aqui eu vou trazer o consórcio originário, para vocês saberem o que a gente consegue fazer com uma carta de crédito. E aí algumas perguntas já são respondidas. Quando eu faço um consórcio de imóveis, ele contemplado ou não, eu consigo, pós isso, comprar um imóvel, seja na planta, seja no terreno, seja para construir. Quando eu falo em construção, o processo é igual do financiamento. Ele é faseado em 2 ou 3 vezes. O mesmo rito. Tá? Reforma, você tem um imóvel e precisa levantar um capital para reforma, é alienar no próprio imóvel, a gente consegue fazer esse procedimento. Quitação de financiamento imobiliário, já foi dito algumas vezes aqui. Comprar imóvel no exterior, Mauro disse isso. Alavancagem financeira, acabei de apresentar isso para vocês. Aposentadoria imobiliária, pulo do gato. Aqui, para mim, é o pulo do gato. É uma coisa que eu adoro vender. É uma forma de você conseguir
ter vários imóveis, porque dentro do projeto de uma contemplação de 18 anos, você consegue tranquilamente colocar 2, 3 imóveis. Hoje, na nossa cidade, favorecida pelo Airbnb, ajuda muito a parcela do consórcio. Você baixa, você paga do consórcio, ainda sobra para você pagar outra carta de consórcio. Mas não é o mérito, não vou entrar aqui agora sobre isso, não vou falar sobre isso. Mas é um pulo do gato aqui. E investimento de venda da carta de crédito, como já foi dito, através de alavancagem. A alavancagem eu tenho com a venda da carta de crédito e tenho como levantar capital. Tá bom, pessoal? São dois cenários. Terreno e construção. Construção e terreno, tá? Imóvel novo, usado, rural, urbano, pessoal. Veículo. São 3 produtos que a gente trabalha. Então, consórcio imóveis, veículo. Então, eu compro veículo, sempre com 8 anos de uso. Motocicletas 0, de baixas cilindradas ou com 3 anos de uso. São 2 regrinhas. Renovação de frota, caminhões, implemento rodoviário, agrícola, embarcações, jet ski, maquinário agrícola, helicóptero, avião. A gente faz tudo com consórcio de veículo. Quer um pulo do gato aqui? Mais um pulo do gato. Se você tem um carro, mais ou menos de 100 mil reais, e aqui já vou dar um pitch de venda. Tem que ser inteligente, turma. Você sabe que daqui a 2, 3 anos você vai querer trocar de carro. E via de regra você quita o seu financiamento, vai lá, dá seu carro por 100 mil e vai comprar um de 150. O que eu indicaria? Faça uma cartinha de 40, 50 mil, você paga 300 reais por mês, você vai ser contemplado dentro do período. Rapidamente você tem uma carta de crédito para você fazer essa alavancagem. Pagando quanto? 300 reais por mês. Pessoal, o consórcio é uma alternativa inteligente de fazer crédito futuro. O que acontece é que, infelizmente, pessoas e empresas defamaram um produto fantástico. Mas, como dito, aqui eu só estou dando pequenas situações. Sim? Tá. Perfeito. Isso. Certo. Tá. Perfeito. Posso fazer uma pergunta? Sim. Isso. Deixa eu fazer uma pergunta bem honesta para ti. Existe um acompanhamento na sua cota? Você não sabe de nada, Você fez né? com o gerente do banco? Pronto. Você não acessa lá nunca? Essa é a pergunta. É aí que está o... Pessoal, vamos lá. Só é que você contemplado automaticamente o você sorteio. Você me abriu Lance você tem que ofertar. Você me abriu um parêntese aqui, pessoal. Mais uma vez. O consórcio, ele é um excelente produto. Só que existe dois caminhos aí que nós temos que falar. O caminho que nós acabamos de dizer, que infelizmente empresas e pessoas mentem para vender um produto fantástico e depois o problema é o consórcio. E acreditem, é do banco? Esse consórcio não é do banco? Por que eu perguntei isso? Porque geralmente você acaba adquirindo um consórcio num banco para adquirir algum limite, aumentar um cartão de crédito, conseguir uma linha de crédito, nem sabe o motivo. O gerente simplesmente não sabe nem o que está acontecendo. Ele nem sabe os caminhos com o consórcio. E aí acontece exatamente o que você acabou de falar. Você vai ser contemplada provavelmente na última, porque vai acabar o grupo. Você está disputando somente com sorteio. Lembra das modalidades de contemplação que eu te falei? Provavelmente a pessoa que te vendeu só sabe dela do sorteio e do lance livre. Perfeito, obrigado. Ela não vai entrar todo mês acompanhar a tua cota. Quantos clientes que E isso é a diferença, pessoal. Quando você faz um projeto com uma pessoa que vai te dar assistência e acompanhamento para que entenda o seu projeto, para que consiga acompanhar o seu projeto, o consórcio ele é muito bom. Pessoal, eu já contemplei inúmeras cotas no primeiro mês, com lance livre, mas entendendo o que o cara estava querendo. Não pode. E pensa, pessoal, é porque a Demicon nós somos bonzinhos que a gente fica cuidando do consórcio de vocês? Ou é porque quando vocês contemplam, nós vamos recomprar e ganhar mais uma comissão? Você entendeu? Ninguém passa batido ali na Demicon, pessoal. Nós vamos cuidar do consórcio de vocês todos os meses. Acompanhamento é o nosso único produto, é só o consórcio. Então nós somos especialistas. Agora o gerente de banco,
tem financiamento, tem empréstimo, tem 1 milhão de produtos e tem meta para fechar. Estamos com semana de fechamento, viu? Pessoal, e no nosso último... Opa, desculpa. Perfeito. Uhum. Como é que é o nome dela que eu vou parabenizar ela? Bruno, que mora em Lisboa. O teu consultor não é daqui de Maceió? Agora você está colocando dinheiro fora da cidade, arrecadar dinheiro fora da cidade. Vamos puxar a orelha da turma que não prospectou você. Sim. Sim, sim. É uma coisa, é uma cultura da empresa essa, tá, pessoal? Quem quer? Na verdade, pessoal, a Demicon já tem loja no exterior, tá? Ela tem loja em... Quais são as lojas? Miami? Tem Orlando. Orlando e Miami, né? Miami, isso. Pessoal, e vai ter em todo lugar do mundo, porque tem brasileiro em todo lugar do mundo. Agora você pensa o brasileiro que mora fora, que foi lá para ganhar dinheiro e voltar para o Brasil. Ele tem uma dificuldade de trazer dinheiro para o Brasil. Mas se ele tiver uma conta num banco do Brasil, aqui, num banco brasileiro, ele pode pagar em consórcio. Conforme for contemplando, a gente orienta ele para comprar um imóvel, botar esse imóvel para locação, a locação paga a parcela dele. E quando ele vem para cá, daqui geralmente eles ficam 10 anos para voltar, ele já tem um patrimônio imobiliário feito aqui. E essa parceria também que a gente procura em vocês, tá? Claro. Recebe em euro lá em ceia, divide por 6 aqui, ó. Olha que beleza. pessoal, então, para o último slide, nós temos então um consórcio de serviço. Consórcio de serviço, a gente fala de qualquer tipo de prestação de serviço. Hoje, qualquer pessoa pode emitir uma nota na prefeitura para emitir algum tipo de serviço. Nós fazemos procedimentos estéticos, viagens, formatura acadêmica, formatura de modo geral, implante dentário, casamento, reforma, pequenas reformas, projetos que envolvem prestação de serviço. Ou seja, se hoje você precisar, em vez de pegar um empréstimo pessoal para fazer algum tipo de procedimento, temos aqui uma solução através de consórcio. Quem tem filho novo aqui? Criança, menina. E a festinha de 15 anos? Está preparado já para a festinha de 15 anos? Já estamos vendo o preço que está essas festinhas de 15 anos, meu filho? Quer ir para Paris? Já viu o preço como é que está? Consórcio, pessoal, consórcio. Vamos se planejar. Vocês já sabem que vão ter que gastar. Sabe que vai trocar o carro daqui 1, 2 anos. Apresenta a nota fiscal, valor mínimo de R$1.000, que você pode passar para quantos profissionais for, você escolhe o profissional. Mínimo R$1.000 por... Não. Tipo, para pagar um serviço menos de R$1.000 tem que juntar outro. Né? Então, o anestesista, R$1.000. Isso. O médico, mais R$2.000. O crédito 2.000. liberado ele pode ser não utilizado na totalidade, mas ele tem um valor mínimo a ser liberado. Entendeu? Nossos créditos de serviço ele variam de R$15.000 a R$30.000. Mesmo processo. É a mesma modalidade, a mesma forma, a mesma regra, tudo como consórcio. Pessoal, muda a categoria, a característica dos lances, assim muda. O valor também. Pessoal, chegamos ao final aí. Queria agradecer a todos o espaço. Acho que quando nós procuramos o Cresce, nós falamos, vamos trazer uma situação diferente, que é justamente uma oportunidade de crédito para vocês. Estou deixando aqui para vocês esse QR Code. É um grupo que está eu e o Mauro. Qual é a ideia desse grupo? Quem quiser entrar, a gente vai deixar o grupo simplesmente bloqueado. Vou mandar somente as cartas de créditos que eu tenho disponível ali. Caso ache interessante, marque ela e chame no particular para a gente poder desenvolver. Tá meu telefone de contato também. Qualquer dúvida, pessoal, sobre o consórcio, qualquer informação, estou à disposição. Se quiser me seguir também na rede social, agradeço demais. Hoje é uma excelente forma, Bruno_Salgueiro, e também da nossa loja na Demicon, a Demicon Maceió. Perfeito, pessoal? Obrigado. Bom, gente, 2 minutinhos só, pra gente
para a gente encerrar aqui, a finalidade da gente no processo desse é trazer qualificação. Não é simplesmente a gente trazer produto para que sejam vendidos. Quem tiver interesse em se cadastrar como consultor da Demicon, fiquem à vontade, vão trabalhar na Demicon, vão procurar realmente se enquadrar no processo. Aqui a finalidade hoje é o quê? Qualificar vocês para melhorarem a aquisição de imóveis. Por exemplo, todos nós aqui que trabalhamos com clientes, com leads, que seja Demicon, seja carro, seja imóvel, nós temos aqueles leads que caiu para a gente há um ano atrás, que naquele momento ele não tinha dinheiro, não tinha recurso, dizia que ia esperar fazer uma poupança. Esses clientes resgatem. Falaram um cemitério de lead, resgatem eles. Porque a finalidade daqui da gente é dar caminhos para que aumente a produtividade. Ganhar comissão da Demicon. Eu aconselho que vá na Demicon, converse, se cadastrem e vão lá vender consórcio também, tá? Pronto, o cliente, a finalidade, exatamente, a finalidade aqui é justamente a gente levantar negócios para os nossos clientes. Isso que é o importante para a gente. A gente, para atender a dois senhores, sabe que não é fácil. Então, o nosso objetivo, melhorar o atendimento dos clientes compradores de imóveis. Eu quero vender consórcio. Não tem problema nenhum. Vai na Demicon, conversa com o pessoal, se cadastra e vai vender. E vai lá se submeter às suas metas de venda de consórcio. Então, eu acredito que tenha sido muito válido. Eu, particularmente, nós aqui, que já temos um certo tempo, Claudinho que conhece isso, o Val que conhece, Bárbara, a gente está crescendo muito com isso, sabendo que tem caminhos para que a gente viabilize nossos negócios e dos líderes que estão lá no cemitério. Que a gente, naquele momento, eles não tinham nenhum recurso. E, às vezes, a gente passa batido. Ele esquece desse cliente, esse líder vai ligar para outro colega, e esse colega está com essa informação. E muita informação. Então, lembre que a gente é corretor de imóveis, advogado, psicólogo, consultor financeiro. Né? A gente é tudo isso. Quem mexe com vendas, pessoal, nós a somos gente é tudo isso. Tá? E... Bom, ele perguntou sobre o FGTS. Então, como eu disse aqui, por que eu não aprofundei tanto, tá? A regra do FGTS é a mesma regra que rege a lei. Então, assim, tem os mesmos critérios. Só para você ter ideia de como é o processo, e já finalizei um processo de FGTS, uma vez que você oferta um lance. Vou dar um exemplo, tá, pessoal? Que seja lá uma carta de R$500 mil e a pessoa tem 150 mil de FGTS e 100 mil de recurso próprio. Os 150 mil do FGTS, ela simplesmente entrega o extrato para a Demicon desenrola todo o trâmite. Aí as regras entra como lance. As regras, elas são naquelas regras do FGTS, turma. Ter o imóvel de tantos quilômetros, toda a burocracia do FGTS. Exatamente. Pessoal, não muda nada. O que eu quero simplificar para vocês é que a empresa, ela que desenrola essa burocracia. Só manda o extrato. Contudo, as regras são a mesma. Pode falar. Não, porque a carta contemplada, ela só vai ter o ágio. Então, ela não é um processo de contemplação, ela já está contemplada. Ela é um processo de aquisição. Perfeito? É diferente. E aí, se eu vou para a alavancagem lá atrás, lembre-se, vocês não querem utilizar recurso. Então, não é interessante para alavancagem. Falei aqui com a minha assistente do TBI, aquela dúvida, e realmente não tem desconto do financiamento. Porque é a mesma linha. É aquela situação que ela colocou ali, a carta de crédito. 2. Pronto. Sim, 30 dias da escritura. Bom, gente, quero agradecer a vocês, mas antes a gente tem hoje aqui uma amiga muito querida, muito competente, muito parceira, que está aniversariando, que é a Claudinha. E eu queria os parabéns para ela aí, de toda a felicidade e muito sucesso nesse novo ciclo, viu? Sucesso para você, meu amor. Obrigado. Gente, obrigado, viu? Pela presença.
bom? Se puder, eu vou. Tá. Viu? Algumas dúvidas, mas depois eu vou Tem muito cliente que Irmão, obrigado, hein? vale a aprovação